Hoje vim aqui trazer um exercício, né, para você fazer, para ajudar aqui, né, na tua saúde, na tua saúde mental, né, porque quanto mais a gente for ajudado aqui, mais a gente é ajudado também aqui fora. E existe aqui um exercício para aplicar, né, assim, pegue uma folha de caderno e desenhe um quadrado, e no meio do quadrado, ali dentro, né, dessa caixinha, desenhe você. Pode ser na forma de palitinho mesmo, não precisa deixar essa pessoa bem característica, né? O palitinho já ajuda para essa prática, porque é só uma simbólica, né? Então imagine que você está ali dentro dessa caixinha, desse quadrado. Agora eu quero que você pense o que hoje tira o teu sono, né? O que hoje sim você precisa melhorar, precisa resolver na tua vida, o que hoje você precisa sim mudar, sabe assim, quando você fala não dá mais, eu preciso fazer algo, né? Porque assim a gente pode buscar meios aqui fora, mas eu sempre volto a falar, a gente também precisa conhecer a nossa estrutura interna, porque assim, quanto mais eu penso naquilo que eu preciso resolver, mais aquilo vai crescer na minha vida. Então, aquele ditado, às vezes a gente faz tempestade num copo de água. Por quê? Porque às vezes aquela coisa é pequenina, mas de tanto a gente pensar aqui, né, sobre aquilo que a gente precisa resolver, aquilo cresce. Por quê? Porque é assim que funciona a nossa estrutura interna. O nosso pensamento, né? O nosso pensamento, a maneira que a gente pensa, se eu tô ali pensando toda hora que eu preciso resolver aquilo, porque atrás desse pensamento, olha só, atrás desse pensamento tem o que? Tem o nosso sentimento. E o nosso sentimento, ele é um combustível. Então, assim, quanto mais eu tô pensando nisso, ali eu carrego esse sentimento, e quanto mais eu carrego esse sentimento, mais isso vai aumentando, né? O nosso cérebro registra isso e fala assim: a Lucinéia gosta bastante dessa confusão aqui. A Lucinéia gosta bastante disso que ela precisa resolver, né? Digamos que seja assim, porque é assim que funciona. Não é eu que estou falando, não é coisa da minha cabeça. É como eu e você funcionamos. Então, assim, se eu estou olhando aqui o que eu preciso resolver hoje para minha vida, e quando eu olho, eu coloco um sentimento, esse sentimento ele vai ficar refletindo dentro de nós. Então aqui, né, a nossa mente vai falar assim, nossa, Lucinéia, porque a nossa mente, né, aqui a nossa estrutura interna, ela não tem mecanismo para entender assim, ó, Lucinéia, pare de ficar alimentando isso, ó, olha aqui como você pode resolver. Olha para essas oportunidades que você pode resolver essa situação. Não, mas o que a gente tende sempre a olhar? Para o cenário, né? Então, assim, aí, como a nossa mente não tem mecanismo para falar, pare de ficar olhando para isso e comece a achar formas de você arrumar isso aqui, porque tudo na nossa vida tem solução, né? Enquanto a gente ainda estiver aqui, a gente tem solução. A única coisa que a gente não tem solução é para a morte. Mas se eu tô doente, se eu preciso de um emprego, se eu preciso melhorar meu relacionamento, ou se eu preciso mudar, né? A minha saúde está muito afetada, a minha saúde mental, emocional, isso a gente consegue. Então isso a gente pode resolver. Só que assim, se eu tô olhando só para isso, é como se eu estivesse regando, né? O meu mental tá falando, nossa, a Lucinéia quer mais disso. Então vamos deixar isso daqui mais grande. E aí que se forma aquela bola de neve, porque é assim que a gente funciona. Porque às vezes a gente pode falar, eu tô rezando, eu tô fazendo os meios aqui, né? Que no meu lado espiritual, né? A gente precisa rezar para as nossas coisas. É claro que a gente precisa rezar, a oração é o ápice da nossa vida. Só que assim, a gente não pode entender, a gente não pode esquecer que a gente tem um corpo, que a gente tem um veículo aqui na Terra. E o nosso veículo é os nossos pensamentos, o nosso sentimento, toda a nossa estrutura aqui interna, né? Então a gente não pode deixar isso de lado, porque assim a gente vai ficar
alimentando mais ainda aquilo que não tá bom na nossa vida. E a gente não quer, não é verdade? Mesmo que seja inconsciente, você não quer aumentar mais a tua dificuldade, não é verdade? Eu tenho certeza que não. Eu não quero aumentar mais a minha dificuldade, eu quero achar meios para solucionar, né? Pelo menos é assim que a gente quer, né? Na nossa vida. Então, assim, se eu tô olhando só para isso, começa a perceber aí em você, tá fazendo sentido? Começa a perceber aí que quanto mais você ficar olhando para aquilo que você precisa resolver, mais aquilo vai crescer. Porque assim, não tem como a gente mudar o que a gente precisa mudar olhando para aquilo, né? A gente tem que começar a olhar os meios que podem nos ajudar. Como eu falei, tudo a gente consegue ajuda, não é verdade? A única coisa que a gente não consegue ajuda é para a morte. O restante a gente está aqui para correr atrás, para modificar, né? Para melhorar a nossa vida. É justo, é louvável a gente buscar isso na nossa vida. Então, assim, toda vez que eu estou olhando para aquela situação ali que eu preciso resolver, esse pensamento, ele tá embutido um sentimento, e a maior parte das vezes esse pensamento tá embutido assim, de eu não consigo, eu vou desistir, tá difícil, não dá certo. É esses pensamentos que tá embutido, não tá embutido um pensamento ali, eu vou conseguir, eu vou sair. Não, se eu tô olhando pro problema, né, pra dificuldade, é esses pensamentos que tá embutido ali. E o meu cérebro, né, nosso mental, vai falar assim, nossa, a Lucinéia quer mais disso. Por que ele faz isso? Porque ele tá falando, a Lucinéia tá olhando só para isso. Então ela quer mais disso. Aí vai trazer mais situações, aí vai vir mais enrosco ainda para minha vida. Eu já tinha um aqui para resolver, agora vem mais. Esse daqui vai ficando cada vez maior. Então assim, pega essa folha e desenhe um quadrado e desenhe você ali no meio. Pode ser em formato de palitinho mesmo, né? Esse quadrado representa os nossos pensamentos, a nossa estrutura interna, e você está ali no meio. E o que é isso? Que a gente está preso dentro dessa caixinha, a gente não consegue sair, a gente não consegue buscar a solução, porque a gente só está olhando ali para aquilo que a gente quer melhorar, né? Para aquilo que a gente quer ajuda, para aquilo que a gente quer buscar uma melhoria para a nossa vida. Então, só que a gente está preso. E quando eu estou preso, eu não acho a porta. Quando eu tô preso, eu não tô conseguindo achar o caminho para sair daquilo, porque eu só enxergo aquilo, eu só tô focada naquilo. Eu posso sair um pouquinho dali, ir lá fazer outras coisas, né, buscar na oração, mas eu logo volto para aquilo. Então eu tô sempre do mesmo, e a minha mente vai buscar mais coisas parecidas para focar e para crescer mais isso na minha vida. Então essa caixinha, esse quadradinho representa os nossos pensamentos, né? O nosso mental, e ali dentro nós preso, né? E quando você pensar nessa tua dificuldade, né? Nesse teu enrosco, naquilo que a gente precisa melhorar, escreva ali do lado pelo menos 3 coisas que você sente. O que vem na tua cabeça quando você pensa nessa tua dificuldade? Escreva ali essas 3 coisas que vem na tua cabeça. Aí, mais pro lado, você vai fazer outro quadradinho, né? Do mesmo que você fez o primeiro, só que agora você vai desenhar você pro lado de fora, né? Por quê? Porque agora que a gente já tem a consciência, né? Você já ouviu aqui esse vídeo, você já ouviu aqui o que eu tô trazendo para minha vida e para tua. Agora você saiu, porque você descobriu, você caiu em si. Lembra, a gente só vai modificar aquilo que precisa melhorar na nossa vida quando eu caio em mim. O que é cair em mim? É eu entrar, né, dentro de mim, modo de dizer, e falar assim, né? Até agora, se eu não conseguir solucionar, é porque eu tô fazendo errado. Não é porque Deus não quer me ajudar, não é porque as coisas são assim, é porque eu não estava tendo essa consciência que quanto mais eu olhar essa dificuldade, mais ela vai crescer. Então agora eu saio dessa dificuldade, eu crio, né, um outro quadradinho, né, eu crio novos pensamentos, porque eu preciso colocar novos pensamentos. Se eu preciso resolver alguma coisa no relacionamento, digamos que a tua dificuldade é um relacionamento familiar ou outro tipo de relacionamento. Então, o que a gente faz agora? Agora a gente sai desse pensamento que tá ali toda hora, né? Toda hora ali você tá pensando naquilo.
Agora você sai e você olha de uma nova visão. Você tem uma nova visão. Você começa a enxergar, falar, nossa, mas eu posso fazer isso, isso, né? Ou de repente aparece alguma coisa assim para você que vai te dar uma ideia, vai te dar uma luz. Sabe assim, quando às vezes você tá assim, pensando ali quietinha assim, ou de repente vem uma ideia? Então é assim que começa. Por quê? Porque eu parei de focar naquela dificuldade. Agora eu tô olhando para aquilo que eu posso me ajudar. Aquilo que pode ajudar a gente está sempre disponível aqui. Não é que antes não estava ali, é que antes eu não estava vendo. Por que eu não estava vendo? Porque eu estava olhando ali, eu estava ali presa dentro daquele quadradinho dos meus pensamentos. Então, quando eu saio dessa caixa e começo a olhar, né, para fora, a gente vai vendo que tem sim solução, porque tudo tem solução, né? A gente precisa solucionar aquilo que está ali dificultando a nossa vida. Então, assim, é só uma simbólica, né, do desenhar, mas é uma simbólica que trabalha aqui com o nosso mental, né? Porque o nosso mental, ele funciona por imagens, né? Os nossos pensamentos, quando a gente pensa numa palavra, se eu falar elefante agora, não vai aparecer elefante aqui na nossa mente, vai aparecer a figura. Então, o nosso sistema interno, a nossa estrutura, ela é bem simbólica, trabalha com imagens. Então, esse é um exercício para ajudar a gente a mudar a nossa percepção. O que é mudar a nossa percepção? É eu parar de olhar naquilo que eu preciso melhorar na minha vida e olhar para as oportunidades. Eu saio daquela caixinha dos meus pensamentos e começo a olhar aqui para aquilo que eu preciso solucionar. Aí eu começo a ver, nossa, por que eu não pensei nisso antes? Sabe assim, quando vem esses pensamentos? Por que eu não pensei isso antes? Nossa, mas era assim que eu poderia resolver? Né? Porque quando a gente está olhando ali para a dificuldade, a gente não tem ideias, não vem isso, né? A gente não tem a intuição de como a gente consegue, às vezes, resolver aquilo. Então, assim, é um exercício, assim, para a gente ter a consciência, né? Mudar a nossa simbólica aqui dentro da nossa cabeça, porque assim, se a gente não fizer esse exercício, a gente vai achar que às vezes Deus não quer ajudar a gente, né? Que a nossa oração não está sendo atendida. Só que assim, não pode haver incongruência entre a nossa oração e o nosso estado mental. A gente tem um espírito, né? A gente é espiritual, mas a gente também tem um corpo. E o nosso corpo, a gente também precisa saber como ele funciona. Como funciona aqui. Como funciona aqui. Quando eu sei como funciona aqui, eu alinho aqui com a minha vida espiritual, né? Minha vida de oração, eu faço um alinhamento. Ó, as minhas mãos se juntam. As minhas mãos se juntam e eu vejo uma nova visão. Eu vejo uma nova percepção daquilo que eu e você precisamos mudar para a minha vida. Então tenha sempre essa imagem, né? A nossa mente, ela funciona com imagens. A gente fala palavras, pensa palavras, mas aqui não passa a palavra, passa a imagem daquilo que a gente está pensando, falando. E quando eu mudo esses pensamentos, começo a olhar que existe sim solução, a gente alinha o nosso espiritual com o nosso emocional, ó, e a gente faz esse alinhamento. Então, espero que seja de ajuda para você, né? Para mim também, esse também é para mim, não é só para vocês, porque assim, quanto mais a gente conhece a si mesmo, mais a gente vê as maneiras que a gente pode mudar aqui dentro, né? Até a gente não entender isso, a gente vai achar que a nossa vida é desse jeito, a gente vai achar que é assim que a gente é, mas a gente não é assim. A gente tem uma estrutura aqui criada por Deus que a gente precisa saber como que funciona, porque quando a gente sabe do nosso funcionamento, a gente não fica mais refém das nossas dificuldades.